Primeiro ano, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai conhecer um outro artista que também ficou muito famoso no mundo da arte, que eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar dele. Ele se chamava Leonardo da Vinci. Se você já escutou essa palavrinha, o nome desse pintor, que ele é bem famoso, você vai conhecer um pouquinho mais da história dele. Ele também não é brasileiro, assim como Pietro Mondrian, que nasceu em outro país, o Leonardo da Vinci também. Só que ele nasceu na Itália, no dia 15 de abril, numa cidade que se chamava da Vinci, na cidade de Vinci, né, da Itália. Então ele era italiano, não era brasileiro. O que ele fez? Ele foi pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, cientista e músico. Ele era muito inteligente, então ele gostava de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ele tinha habilidades matemáticas, habilidades em português, habilidades em ciências, em história, geografia. E como ele era muito curioso, ele gostava de experimentar um pouquinho de cada coisa. Então ele não foi uma coisa só, ele foi um gênio. Ele queria saber de tudo. Ele queria saber um pouquinho sobre pintura, um pouquinho sobre arquitetura, um pouquinho sobre música, e ele conseguiu fazer um pouquinho de cada coisa. Por isso ele foi considerado um dos maiores gênios da nossa humanidade, porque ele era muito esperto, sempre estudou muito e conseguia fazer muitas coisas diferentes. Só que apesar dele fazer tudo e ser bom em tudo, tinha uma coisa que ele era excelente, que era em pintar. Por isso que ele foi considerado um grande pintor. As suas principais obras estão aqui. Todas essas obras que ele fez, que foram consideradas muito importantes no mundo inteiro, foram obras que ele pintou, gente. Pintou com tinta, pincel. Então era muito real as obras dele. Todo mundo que olhava as obras de Da Vinci ficava encantado. Todas as obras de pintura do Da Vinci eram muito reais. As pessoas olhavam ele, aqueles quadros, aquelas obras, e ficavam encantados, porque não parecia que ele pintava à mão com tinta e pincel, de tão detalhe que tinha. Parecia que realmente a pessoa estava se movimentando, parecia que realmente a pessoa estava conversando, porque era muito real as obras dele. E isso causou um grande impacto na época. Mas a sua principal obra de arte, a mais conhecida no mundo inteiro, é a obra da Mona Lisa, que é esse quadro que vocês estão vendo aí. Estão observando o que no quadro? Que ele pintou o retrato de uma mulher, muito bem. Observe os detalhes, como era real a pintura. Imagina, ele pegava pincel e pintava, dá para perceber o olhar dela, o sorriso, tudo com pincel. Olha como ele realmente foi um verdadeiro artista. Essa obra da Mona Lisa é conhecida no mundo inteiro hoje. Pergunta aí na sua casa para os adultos se eles não conhecem a Mona Lisa. Ela é tão famosa, que hoje em dia ela fica guardada num museu. E esse museu, ele fica lá na França. É este museu aí da foto, se chama Museu do Louvre. E o quadro da Mona Lisa fica guardadinho lá. Todas as pessoas que vão ao museu visitar fazem filas até hoje para ver o quadro da Mona Lisa. De tão importante que foi, de tão realista que foi o quadro. Hoje em dia, o quadro da Mona Lisa é considerado um dos quadros mais valiosos do mundo, de tanta importância que ele teve para o mundo da arte. Bom, gostaram de ouvir um pouquinho mais sobre Da Vinci? Espero que sim. Beijos e até a próxima.